Bendito seja o Eterno. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de abrirmos a palavra do nosso Deus, peço aos irmãos que tenham a boa vontade de conferir suas inscrições. Se não for inscrito, se inscreva, por favor, deixe um like, para esse trabalho abençoar mais almas. Deus os abençoe e vamos à palavra. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. A palavra de nosso Deus, em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. E a palavra diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bendito seja Deus, bendito seja o Eterno, para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a sua boa palavra, Senhor. Pedimos a assistência do Espírito Santo para ministrá-la e que corações sejam edificados, tocados, renovados por essa palavra, a palavra do Deus vivo. Assim oramos pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmão, tem alguns segundos aí, irmãos, para orar ao Deus Santo por essa palavra. Eu já vi muitas pessoas questionar, indagar, querer saber qual foi o espinho da carne de Paulo. Mas o importante aqui para nós é a graça de Cristo, a graça de Deus, que nos leva a superar qualquer situação, por mais adversa que pareça ou venha a ser. Esse homem, ele foi levado ao paraíso. E como ele mesmo relata, se no corpo não sei, se fora do corpo, se no espírito, ele foi arrebatado. E lá ele ouviu pessoalmente do Salvador bendito palavras, segredos, mistérios que ele não podia compartilhar com homens aqui na terra. Palavras inefáveis que aos olhos humanos não se podia ouvir. Ele teve essa experiência com o Todo-Poderoso no paraíso, no terceiro céus. Bem, mas Paulo podia acordar dessa visão, desse arrebatamento, voltar desse arrebatamento, e se achando superior, se achando mais importante que os demais, e achar que isso era exclusividade dele. Mas não é assim que Deus deixa os servos fiéis pensarem,
E ele agora vem falar desse espinho na carne. Um mensageiro do maligno, não sabe se por meio de soldados ou próprios demônios, vinha lhe esbofetear. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes ao Senhor para que isso retirasse. Mas a resposta que Paulo recebeu do Todo-Poderoso não era a resposta que Paulo esperava, mas era a resposta necessária para Paulo. Nem sempre a resposta de Deus é aquilo que nós esperamos, mas se nós somos filhos de Deus, a resposta dele, que ele tem para nós, que é o melhor. Deus ouve sim até hoje a nossa oração. Mas como Pai, como Deus sábio, santo, ele sabe aquilo que é melhor para nós e no tempo de termos, e por que também ele permite tais coisas. Porque espinho na carne, a prova Deus sempre colocou nos seus. Jó teve seu espinho na carne. Abraão e Sara teve o seu espinho na carne. Noé e a família tiveram seus espinhos na carne. Moisés, o grande Moisés, teve o seu espinho na carne. Mas essa geração de crentes mimados, de falsos crentes, não entende que um servo de Deus, uma serva de Deus, passa por esse processo em todos os séculos. E o espinho na carne não veio para nos destruir. É prova permitida, deixada ou colocada por Deus, para que nós continuemos dependentes dEle, para que nós reconheçamos que nós somos dependentes dEle, que Ele é a nossa salvação, é a nossa porção. E quando Paulo foi orar, orou 3 vezes ao Senhor. Só depois dele orar 3 vezes é que a resposta veio. Porque toda bênção, toda resposta, todo operar de Deus vai passar pela Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque um se torna 3, 3 se torna 1 e concordam. Como está escrito na Epístola de João. Então a resposta da Trindade para ele foi essa: a graça, a minha graça te basta. O meu favor imerecido, a minha companhia, a minha presença na sua vida, ela é o suficiente para você continuar, porque se eu deixar a sua vida no mar de rosa, você cai. Se você não tiver experiência de lutar, de combater o bom combate, você não é um servo, você não é uma serva. Se eu te mimar como muitos pais frouxos, lertos, mimam os filhos, não vai te preparar para o dia de amanhã. É a resposta do Todo-Poderoso para nós, dizendo que a graça dele é justamente para isso, para nós ir superando, para nós irmos superando todos esses obstáculos e vencendo. A Bíblia fala, e morreu Eliseu da sua doença. Um homem que fez praticamente o dobro de milagres de Elias. Um homem que multiplicou azeite, que profetizou para o estéril ser mãe, já na idade.
O homem que ressuscitou mesmo os filhos dessa mulher quando morreu. A Bíblia fala em morreu Eliseu da sua doença. Por que que Deus não curou esse homem? Porque era o espinho na carne, era a prova que ele deixou sobre esse homem, para Eliseu também lembrar que toda aquela glória, aquele poder que manifestava através da vida dele, não era dele próprio, era de Deus. O espinho veio na carne, não veio no espírito, porque a carne para nada aproveita. É para machucar mesmo. É para levar nossas vidas a entender o seguinte: nossa carne não vale nada, e se nós não estivermos no espírito, nós somos mais um que vamos fazer parte dos caídos. Esqueça as cafetinas da fé e os cafetões vendilhões do evangelho. O evangelho que eles nos pregam não é o evangelho de Cristo. Cristo nos convidou para servir a Ele, mas não é para ficar no conforto. Ele diz: pega a sua cruz, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Ele não falou: vai para o sofá, senta com um pacote de pipoca, vai assistir filme, fica confortado, porque você agora é meu. Pega sua lancha, seu barco, vai curtir no mar, porque agora você é meu. Isso não é evangelho, porque evangelho é renúncia. Por isso que ele deu de frente com Nicodemos, que era doutor da lei, e falou: se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O espinho na carne, ele pode durar toda a vida, ou pode ser por um momento, mas depois Deus permite outra situação. Porque Ana de Elcana tinha um espinho na carne, além de ser estéril, a maligna Penina, segunda esposa do seu marido, a infernizava dia e noite. Mas Deus nunca deixa um espinho na carne, além daquilo que um servo e uma serva pode suportar. Até que Deus lhe restaurou a grande vitória, louvado seja o nome do Senhor. Depois de 3 ou 4 meses que Deus confirmou o ministério na minha vida, Deus colocou um espinho na minha carne. E de vez em quando Ele me põe de cama até 2 dias, já chegou a colocar até 2 meses. E só quem convive ao meu lado, comigo, entende essa situação. Mas nem isso, eu perdi a alegria do Espírito Santo, deixei de realizar a obra de Deus. Bendito seja o Senhor por isso, porque pelo que eu recebi, tenho recebido do Senhor. É necessário que o Senhor fizesse isso. Bendito seja o nome do Eterno. Quando é um espinho na carne permitido, colocado por Deus, não ora repreendendo, pede a Ele essa graça para você ser sustentado. Você vai repreender e em nome de Jesus de Nazaré, orar para derrotar aquilo que vem do mal, aquilo que vem das trevas, aquilo que não vem de Deus. Mas se é de Deus, a palavra é essa: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. O poder dele, do Todo-Poderoso, vai aperfeiçoar na minha fraqueza. Sobre mim vai aperfeiçoar na minha fraqueza, porque o poder de Deus já é perfeito, mas para Ele ser perfeito sobre mim, é sobre as minhas fraquezas que Ele vai ser perfeito, louvado seja Deus.
para cumprir aquilo que está escrito lá em Joel: forjai a espada das vossas relhas. Digo fraco, eu sou forte, louvado seja o nome do Senhor. Então, é assim que serve ao Deus vivo. A graça dele está sobre ti. O favor imerecido dele, que nós não merecemos, é para continuarmos, em nome de Jesus, servindo a ele, andando nesse deserto, até chegarmos o dia do arrebatamento. Porque Cristo em vós é esperança de vida eterna. Então, diante dos espinhos na carne que surge, a palavra do Senhor para nós é: a minha graça te basta, só a minha presença, o meu favor, já é o suficiente na sua vida. Porque Ele está conosco todos os dias. É a graça dele contínua em nós. Por quê? Porque Ele sabe, se Ele nos deixar, nós perecemos fisicamente e espiritualmente. Mas, cumpra aquilo que está escrito: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A minha graça, o meu favor, a minha presença estará com aqueles que permanecem fiéis até o dia que eu os tirar dessa terra. Louvado seja Deus. A minha graça te basta. Diante de qualquer situação, lembra dessa palavra de Cristo Jesus para Paulo e para nós: a minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor. Era a palavra de Deus para nós. Que Deus vos abençoe. Em Cristo Jesus, o Senhor. E assim ousamos dizer que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo Israel de Deus, seja com a igreja do Senhor, até a volta triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim oramos em nome santo do Senhor Jesus. Que Deus abençoe seu lar, abençoe a sua vida, abençoe seu trabalho, abençoe as suas finanças e principalmente sua espiritualidade, porque a graça de Cristo nos basta. Bendito seja o Eterno.